Aleluia! Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus reinem sobre sua vida. Amém. Estamos em um dia decisivo para a nação brasileira. E eu espero no Senhor que, de fato, cumpra-se a vontade de Deus para este país chamado Brasil. Vamos dizer juntos: o Brasil é do Senhor Jesus. Vamos lá. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Talvez alguns de vocês não saibam, mas o Brasil, ele foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, né? Aí o pessoal vai dizer assim, mas já tinha uns índios aqui, né? Tudo bem. Pedro Álvares Cabral, irmãos, ele era judeu. Você sabia disso? Que o Pedro Álvares Cabral, ele era um judeu. Então, o Brasil, ele tem uma influência muito forte do povo judeu. Possivelmente, no seu sangue corra o sangue de um judeu, tá? Pela colonização que tivemos, pelo índice altíssimo de judeus, porque com a perseguição de Hitler, muita gente precisou vir para o Brasil. No Nordeste, por exemplo, muitas pessoas. Então, possivelmente no seu sangue corra um sangue judeu. E se nós temos o sangue judeu, meus irmãos, nada vai parar esta nação. Amém. Porque a bênção do Senhor está sobre o seu povo. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Para vocês terem uma ideia do contexto, porque a gente não vai conseguir ler todo o texto, para não perder tempo. Quem achou diz aleluia. Antes da gente ler, eu preciso explicar para você um pouquinho do contexto dessa história. A Bíblia diz que a terra onde Isaac estava era uma terra que estava em fome e Isaac precisa se deslocar para uma outra terra. E aí a Bíblia diz que quando Isaac chega naquela terra, ele planta. E quando ele planta, a Bíblia diz que Isaac semeou e colheu. Vamos lá então, a partir do versículo 12, diz assim: Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu. Diga 100 por 1. Diga 100 por 1. 100 por 1. A minha tradução diz cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nessa hora eu quero te agradecer, porque Tu és bom e a Tua palavra, ela se renova dia após dia, e a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e a Ti a adoração. Fala conosco nessa manhã tão decisiva para a nossa nação. Já oramos, já fizemos ato profético nessa manhã, mas continuamos te pedindo, sê com a Tua mão sobre o Brasil e que o Senhor faça o melhor para essa terra, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Hoje pela manhã quero parabenizar os adolescentes pela organização do culto, parabéns, aplaudam a Jesus pela vida deles. Olha, irmãos, eu fico muito feliz porque jovens e adolescentes, crianças, são pessoas. O jovem, ele sai de uma fase, né? Ele entra na fase adulta, mas a criança, ela vai crescendo e ela vai ocupando os espaços, né, pastor Arlen? E eu pude ver, né? Eu me lembro que Júlia, né? Júlia de Douglas, que pequenininha, né? É aqui correndo aqui e tal, e sempre
a gente observa que vai chegando e ela está ocupando o espaço. Vimos aqui, né, que Sarinha, Rebeca, as meninas do Léo, né, todas estão ocupando seus espaços, tocando, sabe, irmãos? E eu quero que vocês, pais, se alegrem quando verem os seus filhos, quando virem os seus filhos no altar, porque no altar, com certeza, eles vão aprender mais e mais do Senhor. Então, não ponha dificuldade para incentivar, para estimular. Meu Deus, Gabriel, né? Gabriel, gente, Gabriel, esse menino que chegou há pouco tempo, né, na igreja, junto com seus pais, hoje está aqui se movendo, né? Vamos orar, vamos ajoelhar. É esse o mover de Deus. Eu quero que vocês aplaudam a Jesus pelas crianças, pelos adolescentes dessa igreja, que o Senhor tem feito grandes coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E claro, por trás de vocês, adolescentes, jovens, crianças, tem pais que têm cumprido também a sua missão. Julinha, você está parecendo uma menininha hoje, viu? Com esse negócio do ladinho aí, viu? Vamos lá, então. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: olha, Deus, quando estende a sua mão, não tem para ninguém. O que é isso, pastor? Sabe, a Bíblia diz que Isaac, ele sai do lugar onde ele estava, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra, e nesta terra ele planta e colhe no mesmo ano a 100 por 1. Então eu quero pautar aqui, eu quero trazer para nós algumas coisas que estão implícitas nesse texto, e que eu quero que você, como homem e mulher de Deus, sabe, se posicione para viver isso. Sabe, irmãos, às vezes nós, como pessoas de Deus, nós às vezes temos um problema. Nós olhamos para o que a Bíblia diz, mas muitas vezes nós não acessamos o que a Bíblia diz, porque parece que a nossa visão é de que Deus tratou de forma diferente as pessoas daquela época, ou que aquelas pessoas daquela época eram diferentes de nós. Quem estava ontem aqui? Quem estava ontem aqui? Amém? Ontem, a doutora Rita, ela deu um testemunho. Vocês, quem viu ontem? Quem viu online? A doutora Rita, ela deu um testemunho de que Deus, olha, irmãos, e eu vou dizer para você, médico, ela falou isso ontem, o médico, a pessoa que está na área da saúde, que ela entende, por exemplo, o cara que é médico, ele sabe que é um câncer, a dificuldade para a cabeça dele de aceitar a cura é mais difícil do que uma pessoa leiga, porque a pessoa sabe do que está se falando. E a doutora Rita ontem, ela compartilhando que quando o pastor chamou, ela teve uma resistência, mas quando Deus falou que estava curando-a. Deus, diga, Deus é o Deus que não mudou. Diga para 3 pessoas, o seu Deus não mudou. Então, quando ela vem à frente, Deus executa a cura. Quem aqui já foi curado pelo Senhor? Levanta a mão. E quem já foi curado por Deus? Irmãos, eu também já fui, pessoas já foram. Agora, presta atenção, Deus não mudou. Então, o que mudou? Nós mudamos. E essa mudança, às vezes, nossa, não permite que nós acessemos aquilo que Deus tem para nós. Então, eu quero pontuar algumas coisas aqui para nós. Nessa manhã, em especial nesse dia em que nós estamos vivendo um momento de transição, né, do poder do nosso governo. Nós estamos para a continuação de um ou para a interrupção de um ciclo para o começo de outro. Agora, o que eu quero que você entenda é que você não é qualquer pessoa. Diga à pessoa que está do seu lado, você não é qualquer pessoa. Amém? Por que, pastor, você está falando isso? Porque sobre mim e sobre você, a mão de Deus está estendida. Você caminha, a bênção de Deus já está sobre a sua vida.
O que eu quero dizer com isso? Independente do governo que entrar, a mão de Deus continua sobre o povo brasileiro, continua sobre sua vida. A igreja, tome posse disso, não importa. A Bíblia diz que Isaac saiu de um lugar e foi para outro. A bênção de Deus estava sobre Isaac. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus vai te mover para o lugar da bênção. Deus, quando incomoda a Isaac para sair do lugar que ele estava, para estar indo até Gerar, Deus estava movendo Isaac para o lugar da bênção. Deus vai te mover sempre para o lugar da bênção. Por quê, pastor? Porque a mão dele está sobre você. Está sobre você. Está sobre você, está sobre você. Se a mão de Deus está sobre você, ele vai te empurrar para o lugar da bênção. Isaac estava no lugar onde Deus observou que ele não conseguiria estar bem. Deus sopra ele e move ele para o lugar da bênção. Você toma isso, toma posse disso? Independente de quem entrar nesse país para tomar posse, Deus vai te mover para o lugar da bênção. Amém? Deus vai te mover para o lugar da bênção. A segunda coisa, meus irmãos, é que a Bíblia diz que Isaac, chegando naquela terra, Isaac semeou. Diga para a pessoa que está do seu lado: semear. Diga: semear. Sabe, essa semana, acho que tem uns 15 dias, veio um pastor pregar aqui, um presbítero pregar para o culto de homens, e ele falou sobre a importância de se movimentar. Sabe, irmãos, a Bíblia está dizendo que quando Isaac chegou naquela terra, Isaac semeou. Amém? Irmãos, você só vai colher aquilo que você tem semeado. Há pessoas que elas querem uma vida espiritual extraordinária na vida dela, e ela diz assim: meu Deus, eu quero viver coisas tão grandes, eu quero viver coisas tão profundas, eu quero viver algo, Senhor, que ninguém experimentou. E aí a pergunta de Deus para essa pessoa é: o que é que você tem semeado? Não há como colher uma colheita grande se nós semeamos coisas pequenas. A colheita vai ser sempre proporcional. Eu morei numa região onde se planta, na verdade, muitos hectares de terra. Muitos e muitos hectares. Aqui para vocês é chamado de tarefa. Tarefa, para vocês terem uma ideia, 1 hectare são 3 tarefas. Então, só para vocês terem uma ideia, lá na região, o pessoal planta 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil hectares de soja, de milho, de não sei o quê. Quando a gente veio para a região aqui, eu percebi que as propriedades são propriedades pequenininhas, 3 tarefas, 5 tarefas, 20 tarefas. Então, a colheita de alguém que tem 10 tarefas, 20 tarefas, jamais vai ser igual a alguém que planta 30, 40, 50, 100, 1000 hectares. Porque a colheita vai ser proporcional ao seu plantio. Então, o que a Bíblia está dizendo é que eu preciso me movimentar. Diga para a pessoa que está falando: se movimente. Irmãos, eu tenho falado que sonho que não é sonho, sonho que não se realiza, se torna um pesadelo. Então, pergunte aí para a pessoa que está falando: o que você está fazendo para realizar o que você tem sonhado? Eu acredito que quando Isaac chega naquele lugar, ele começa a dizer assim: eu vou plantar.
plantar, e eu vou ter uma colheita extraordinária. Ele começa a sonhar e ele começa a agir, ele começa a se mover. Eu quero que você nesta hora entenda isso, independente do governante que entrar, se você se mover, se você plantar, se você agir, Deus vai honrar você, Deus vai honrar a sua vida, Deus vai honrar e te levar a nível espiritual que você quer, ao nível ministerial que você quer, ao nível que você tem falado a respeito da sua família. Deus vai se mover porque você se moveu. A lei da semeadura diz que eu só vou colher aquilo que eu plantar. Não tem outra coisa. Então não pare. Não pare. Não pare. Porque Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? A Bíblia vai dizer para nós que Deus abençoa as obras das nossas mãos. Deus só pôde abençoar a Isaac porque Isaac fez o quê? Fez o quê? Semeou. Semeou. Olhe para suas mãos e fala assim: Senhor, eu te peço que abençoe tudo aquilo que eu tenho semeado. Amém? Esse é o princípio. A outra coisa que a Bíblia diz é que ele semeou e naquele ano ele colheu a 100 por 1. Colheu a 100 por 1. Agora, olha o detalhe. A Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor abençoou. Diga: não é por mim. Irmãos, eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Nós todos caminhamos debaixo da bênção do... Quem te abençoa é quem? Deus. É Deus quem abençoa. É Deus que faz as coisas acontecerem. Agora, o que eu quero que você entenda neste lugar é que se a bênção do Senhor está sobre você, se você se move para o lugar que Deus quer e você age, com certeza o Senhor vai fazer aquilo que você não pode fazer. Se você, por exemplo, hoje disser assim: pastor, eu vou plantar algo aqui, eu vou plantar um milho, vou plantar um feijão, vou plantar o que seja, mas eu vou colher a 100 por 1. Você tem esse controle, sim ou não? Sim ou não? Você não sabe se a sua plantação vai dar a 10, a 5 ou a 1. Mas quando Deus interfere, Ele sempre faz o extraordinário nas nossas vidas. Amém? Ele sempre faz o extraordinário. Então aquilo que você decidir fazer, não faça sem que a bênção de Deus esteja sobre sua vida. Porque não é por mim, não é por você. É Deus quem te abençoa. É Deus quem estende a sua mão e faz aquilo que o ser humano não pode fazer. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer, Deus entra e faz. E a Bíblia diz que Ele colheu a 100 por 1. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre Isaac. Amém? Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra para você nesse dia em que nós estamos vivendo uma transição, que nós estamos vivendo uma eleição que vai nortear. Só para você ter uma ideia, né? Só para você ter uma ideia do que significa. Pastor, e por que você está falando isso hoje? Irmãos, porque nós estamos, sabe, chama-se de bifurcação. Sabe aquele caminho que você tem um para a direita e um para a esquerda. Os dois, presta atenção no que eu vou falar para você. Os planos de governo de um diverge totalmente do outro. Sabe quando você pensa em água e vinho? É a mesma coisa. Hoje, essa política que nós estamos, hoje, o nosso voto vai decidir o destino da nação.
Agora, presta atenção. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que nós precisamos ser dependentes do Senhor, sempre. Porque se a bênção, olha, se a bênção de Deus está sobre você, Ele vai te soprar. Pode entrar Lula, pode entrar Bolsonaro, continuar Bolsonaro. Se a bênção de Deus está sobre você, Ele vai te soprar para o lugar da bênção. Foi isso que Deus fez com Isaac. Deus soprou Isaac para o lugar da bênção, porque a bênção de Deus estava sobre Isaac. Então, nessa manhã, eu quero que você tire os olhos do homem e ponha os seus olhos em Deus, porque Deus continua no controle. Amém? Deus continua no controle. Mas essa manhã, nós vamos dizer ao Senhor: Senhor, eu quero entregar o futuro dessa nação, o futuro da minha vida nas tuas mãos. Amém? Para que o Senhor nos sopre para o lugar aonde Ele quer que estejamos, para o lugar da bênção. Para que Ele sopre o Brasil para o lugar da bênção. Irmãos, nós estamos vivendo hoje um tempo que ninguém jamais imaginou. Ninguém jamais imaginou. Nós vivemos uma pandemia que foi uma pandemia mundial. Nós vivemos uma guerra que afetou diretamente todos os povos. Eu me lembro que no início do governo Bolsonaro, houve aquele problema lá em Minas Gerais, Brumadinho. Vários eventos aconteceram. Sabe, e aí, meus irmãos, a economia dos outros países começou a cair. O Brasil saiu dessa crise. Hoje, nós estamos com um índice de desemprego menor que 15 anos atrás. Nós estamos hoje com a nossa economia crescendo mais que outros países. Nós estamos hoje vivendo um momento em que o país pode decolar. Nós estamos vivendo um momento em que nós somos livres. Eu posso transmitir uma live agora para o mundo inteiro. Está sendo transmitido agora. Nós somos livres. O Brasil está vivendo um momento excepcional. E nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, continua no controle dessa nação. Continua fazendo o teu querer sobre essa nação. Por que, pastor, você está dizendo isso? Meus irmãos, porque nós precisamos fazer como Isaac fez. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo. E Deus conduziu ele para o lugar da bênção. Quantos querem que o Brasil seja conduzido para o lugar da bênção? Então nós vamos orar nessa manhã. E nós vamos fazer 2 orações. A primeira, eu quero que você ore pela sua vida. E você vai dizer para o Senhor: Senhor, assim como o Senhor conduziu Isaac para o lugar da bênção, conduz minha vida. Amém? Conduza. E que ao chegar neste lugar da bênção, você também não fique parado. Amém, meus irmãos? Nesse momento, não pode se cumprir o hino nacional. Deitado eternamente em beleza esplêndida. Se você chegar no lugar da bênção, você precisa se mover. Diga para a pessoa que está do seu lado: chegou no lugar da bênção, tem que se mover. Amém? Chegar ao lugar da bênção não significa que você vai ficar parado. Chegar no lugar da bênção significa que você vai se mover para o propósito, para aquilo que Deus tem gerado no seu coração. Amém, meus irmãos? Eu não sei, nós estamos chegando ao final do ano, eu não sei o que você tem desejado. Eu não sei o que é que você tem orado a Deus sobre a sua vida espiritual, a sua vida ministerial. Mas eu quero dizer para você, quando Deus te colocar no lugar da bênção, se mova. Diga para a pessoa que está ao seu lado: chegou no lugar da bênção, se mova, plante, trabalhe. O Senhor vai abençoar as obras das suas mãos. Você recebe isso? Aplaude Jesus. Aleluia. Ponha-se em pé. Eu quero que você, nessa manhã, você vai fazer primeiro uma oração
pela sua vida. E eu quero nessa manhã que você diga para Deus: Senhor, não importa, eu quero caminhar movido pelo Espírito Santo. E eu quero, Senhor Deus, caminhar debaixo da bênção. Eu quero, Senhor, me mover sabendo que o Senhor está comigo. Põe a mão sobre o seu coração nessa manhã. Pai, nessa manhã nós louvamos a Ti pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Pai amado, eu sei que nessa manhã, a Júlia nessa manhã, Senhor Deus, falou sobre o avivamento. Não existe avivamento sem ação. Não existe avivamento sem busca. Oh Deus, e nós queremos ser soprados pelo Teu Espírito para o lugar onde o Senhor quer que estejamos. Porque se estamos no lugar da bênção, o Senhor vai nos fazer avançar, crescer. E nessa manhã, Senhor, eu oro a Ti, Pai, sopra-nos para o lugar da bênção, assim como o Senhor soprou Isaac, meu Deus amado. E ao chegarmos no lugar da bênção, meu Deus, que nós não venhamos a ficar parados, mas possamos, Senhor, semear grandes coisas, semear ministérios grandes, semear, Senhor Deus, ações grandes, semearmos, Senhor, para que possamos experimentar, oh, aleluia, o sobrenatural, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero interromper essa oração só para chamar aqui à frente pessoas que você tem projetos grandes, quer seja projeto ministerial, projetos na vida espiritual, projetos pessoais, eu não sei, mas coisas grandes. Você sabe que você depende de um agir de Deus para que isso aconteça. Você sabe que, humanamente falando, você não consegue, porque é tão grande que se Deus não te abençoar, você vai se frustrar. Então, somente pessoas que Deus colocou nas suas mãos, ou colocou em você sonhos grandes demais, que sem Deus você não consegue executar. Sai do seu lugar e vem à frente, eu quero orar por você. Oh, glória! Quase todo mundo. Qual é a diferença, pastor, entre um projeto grande demais e um projeto comum? O projeto comum, todo mundo pode fazer. Projeto comum, qualquer pessoa faz. Mas um projeto grande demais é um projeto que só Deus pode fazer. Amém? E para isso, Deus precisa levar você para o lugar. E quando você executar, vai acontecer o que aconteceu com Isaac. Uma colheita extraordinária, resultado extraordinário. Amém? Então levante suas mãos aos céus. Senhor, nessa manhã, o Senhor me fez interromper essa oração para orar pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, para orar pelas nossas vidas. Senhor, há projetos que qualquer pessoa executa. Qualquer pessoa faz. Mas há projetos que, se o Senhor não estiver conosco, se a bênção do Senhor não estiver conosco, eles não acontecem. E nessa manhã, estão aqui homens e mulheres que estão colocando diante de ti suas vidas. Alguns têm projetos ministeriais. Alguns têm projetos, meu Deus, pessoais. Outros projetos, Senhor Deus, que estão no seu coração queimando, ardendo já há um tempo. Mas todos aqui estão, Senhor, diante desse altar para te dizer: Senhor, se o Senhor não fizer, não vai dar certo.
Isso significa que nós estamos entregando a Ti os nossos projetos, assim como o Senhor fez com Isaac. Isaac, meu Deus, foi movido para o lugar correto, e quando Isaac agiu, quando Isaac se moveu, quando Isaac semeou, a bênção do Senhor veio sobre a vida de Isaac. Eu libero nessa manhã, meu Deus, como profeta do Senhor, sobre a vida deles. Meu Deus, o Senhor vai movê-los para o lugar, o Senhor vai movê-los para o lugar, e ao chegar ali, ao chegar no lugar, meu Deus, eles vão começar a fazer, e coisas extraordinárias vão acontecer, porque eles estão dizendo a Ti: Deus, eu dependo de Ti. Pai, a terra estava em fome, mas ali o Senhor estabeleceu a bênção. E eu oro, Pai, para que independente de circunstância qualquer, independente de quem entrar no governo, independente de qualquer coisa, vai acontecer. Oh, aleluia, porque não depende do homem, depende de Ti. E eu oro a Ti, Pai, para que o Senhor comece a soprar, a dar também aos Teus filhos, oh meu Deus amado, agilidade. Pai, sabe, Isaac não ficou parado, ele se moveu, e eu oro a Ti para que cada um que está aqui se mova, porque o resultado vai vir, e vai vir acompanhado do extraordinário, assim como aconteceu na vida de Isaac. Levante suas mãos. Pai, eu quero liberar essa palavra. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu sinto uma presença de Deus tão linda neste lugar. Meu Deus, aquilo que os Teus filhos vão fazer, eu oro a Ti para que o sobrenatural acompanhe. Não vai ser igual a todo mundo, vai ser diferente. Portas vão se abrir, oh, de forma extraordinária.